Queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro. Estamos começando o nosso dia, estamos começando a nossa semana e também estamos começando o nosso mês. E que alegria começar este mês com a intenção de Santa Teresinha, que é a padroeira também da nossa comunidade Sementes do Verbo. Santa Teresinha que trouxe para nós esse exemplo, esse testemunho de humildade. Então, peçamos ao Senhor neste dia a graça de verdadeiramente termos o nosso coração voltado, para essa santa que trouxe para cada um de nós esse testemunho da humildade, esse caminho da perfeição, esse caminho da humilhação, da pequenez, da obediência, do abandono. Então, Santa Teresinha, nossa padroeira. Então, neste dia nós queremos nos alegrar por começar esse mês com a sua intercessão, pedindo a ela graças para cada um de nós, para a nossa família, pedindo essa via da pequenez. E começamos a nossa Lex Divina meditando a palavra de Deus. Então, relembrando os passos da nossa Lex Divina, onde a cada dia somos convidados primeiro a começar com esse passo, que é a leitura orante. Nós vamos ler quais são as leituras que a igreja nos oferece, o que a igreja nos traz neste dia através da palavra que é oferecida na liturgia da igreja. Segundo passo, é o momento de perguntarmos a Deus, o que é que Deus quer falar ao meu coração neste dia? O que é que o Senhor quer comunicar a cada um de nós através da palavra, através do testemunho dos santos, através daquela frase que está na leitura, no Evangelho. O terceiro passo é a nossa oração. Nós vamos dialogar com o Senhor. Nós vamos oferecer a Ele o nosso louvor, clamarmos o Espírito Santo, mas também entrar nesse diálogo com Deus, rezarmos e confiarmos as nossas intenções através das leituras. O quarto passo é a contemplação. Então, somos convidados nesse dia a contemplar o verbo, a palavra. E aí você vai escolher uma frase, um versículo deste dia, daquilo que a liturgia da igreja, seja no Evangelho, no Salmo, na primeira leitura, te permite de meditar, Você vai ruminar. A gente costuma dizer qual é a frase que inflama o meu coração, Qual o versículo que ao longo desse dia eu vou lembrar, porque tem inflamado o nosso coração. E o quinto e último passo é a nossa resolução. Qual a decisão que nós vamos tomar nesse dia? O que é que você decide viver a partir desta graça, dessa meditação, dessa ruminação da palavra de Deus? Então, neste dia eu desejo todo o meu coração que seja de verdade um dia nessa escuta atenta, aberta à palavra de Deus e celebrando com Santa Teresinha, que é essa virgem e doutora da nossa igreja. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do livro de Jó. Jó abriu a boca e amaldiçoou seu dia, dizendo: Maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Porque não morri desde o ventre materno, ou não expirei ao sair das entranhas. Porque me acolheu um regaço e seios, uns me amamentaram. Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso, com os reis e ministros do país, que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios, ou então enterrado como aborto. Eu agora não existiria como criança que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que se esgotaram as forças, porque foi dado à luz o infeliz, e vida àqueles que têm a alma amargurada. Eles desejam uma morte que não vem e buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e regozijam ao receber sepultura. Porque então foi dado à luz o homem, a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Na liturgia de hoje, a gente vê um grito do coração de Jó. Ontem, ele era questionado, diante de tudo que foi retirado, mas o coração de Jó aceitava a pedagogia de Deus, aceitava ter tudo e não ter nada. Jó foi aquele que manifestou, bendito seja Deus, bendito seja aquele que deu e que tirou. Mas hoje o movimento é o contrário. Nós vemos em Jó uma grande revolta, uma grande amargura, e ele se pergunta, por que eu nasci? Maldito o dia em que eu nasci, que eu fui concebido.
desde o ventre da minha mãe. Ele pergunta, por que eu não fui, né? Por que não fui inspirado ao sair das entranhas? Então, Jó entra aqui num conflito da sua alma e ele começa a se questionar diante daquilo que ele vive. E a leitura de hoje, né, eu creio que para cada um de nós, nos traz um questionamento. Se perguntarmos ao Senhor o que de fato, né, nós somos chamados a viver, mas percebemos que muitas vezes nós entramos numa murmuração e entramos numa revolta contra Deus quando nós não compreendemos o seu chamado e a sua pedagogia. E hoje, ao contrário, o Senhor vem nos exortar através dessa leitura dizendo, não devemos nos questionar diante daquilo que nós vemos, mas devemos entrar nessa pedagogia de Deus. Antes de perguntar por quê, devemos entrar no para quê. Para que nós passamos por essa situação? Qual é o objetivo daquilo que nós vemos? Para que somos chamados a dar a nossa vida, a passar por certas provações? Né? Qual é o mistério? Qual é a pedagogia que o Senhor tem por detrás? Ao invés de entrarmos nesse espírito de Jó, que acaba entrando numa murmuração, numa revolta contra Deus e contra a sua própria vida. Então, que hoje o Senhor nos faça de verdade aceitar a sua pedagogia, de compreender os desígnios de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 87. Chegue a minha oração até a vossa presença. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem à cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Então o salmo de hoje é um clamor. Olha a oração do salmista. Chegue a minha oração até a vossa presença. Então acho que hoje também a nossa alma tem esse grito. Senhor, que a minha oração chegue à tua presença, né? Que o Senhor incline o seu ouvido, que foi o salmo de ontem, para escutar a nossa prece. E aí o salmista vai dizer, a vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Então essa certeza é que podemos clamar sem cessar todos os dias ao Senhor e que Ele escuta o nosso gemido, porque nós temos certeza que o Senhor se inclina. Isso vai dizer o salmista. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Então temos essa confiança que quando nós suplicamos ao Senhor, nós gritamos para Ele, né? Quando a nossa alma grita para o Senhor, Ele está à nossa escuta. E o Senhor tem a sua pedagogia, a sua forma de nos escutarmos e atendermos, não de acordo com as nossas necessidades, mas aquilo que o Senhor vê que é melhor, que é o bem da nossa alma para cada um de nós. Então que neste dia não desanimemos, mas ao contrário, mantenhamos a nossa fé e a nossa esperança nessa escuta da vontade de Deus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Então, a gente vê mais uma vez Jesus que, chegando, né, o tempo de ser levado para o céu, ele toma a decisão de partir para Jerusalém. Ele envia os discípulos, né, como mensageiros, mas mesmo assim o povo continua a procurar Jesus, né? Os samaritanos que vão preparar a hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. E a gente vê, né, que Tiago e João vai dizer ao Senhor, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? E Jesus vai dizer não. Jesus vai repreendê-lo,
porque não era esse o desejo do coração. O Senhor não tinha um coração mau, mas ao contrário, né? Ele tinha a missão de continuar levando a palavra de Deus e estava formando os seus discípulos a dar continuidade. Então, que neste início de semana, nesta terça-feira, possamos ser um coração de verdadeiros anunciadores, de anunciarmos a palavra de Deus, de não termos medo e que nesse dia, como Santa Teresinha, que foi essa evangelizadora, apesar de nunca ter saído do Carmelo, mas é padroeira das missões, que a sua intercessão nos faça transbordar também nesse desejo ardoroso de sermos verdadeiros homens e mulheres missionários, evangelizadores da palavra. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia e que Santa Teresinha do Menino Jesus rogue por cada um de nós. Que Deus os abençoe.